Olá, está começando a revista TST desta semana e nós vamos direto à sessão do órgão especial do TST que negou a um candidato de concurso público o direito de se inscrever em vaga destinada a pardos e negros. O Rafael Oliveira acompanhou esse caso e tem mais detalhes para a gente. Olá, Rafael, a inscrição desse candidato nem chegou a ser aceita, não é mesmo? Oi, Ana Amélia, foi isso mesmo. A banca nem sequer aceitou a inscrição. O concorrente sustentou que foi avaliado por critérios subjetivos, apesar de ter apresentado o certificado de reservista, que o define como de pele morena. Disse também que mostrou fotos de familiares e laudos médicos, que justificariam a autodeclaração. O concurso foi realizado para preencher vagas no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. Por isso, coube à Justiça do Trabalho julgar o mandado de segurança apresentado pelo candidato. Ao analisar o caso, o TRT chegou a atender o pedido e a determinar a inscrição do concorrente nas vagas de cota. Mas a União apresentou recurso e o processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Aqui no TST, o caso foi julgado pelo órgão especial. E como é que os ministros julgaram esse caso, Rafael? Ana Amélia, o relator do processo foi o ministro Ives Gandra Martins Filho. Ele observou que a autodeclaração do candidato quanto ao fenótipo, ou seja, quanto às características físicas, não é absoluta. Segundo o relator, é preciso confrontar a autodeclaração com outros elementos para evitar eventual fraude à política de ação afirmativa promovida pelas cotas raciais. O ministro destacou que a comissão da banca do concurso concluiu por unanimidade que o candidato não se enquadra nas características de pessoa preta ou parda nos termos da lei de cotas no serviço público. O relator acrescentou que a possibilidade de comprovar traços fenótipos de pardo por meio de documentos constitui critério não previsto no edital do processo seletivo. Ana Amélia, os ministros José Roberto Pimenta e Cláudio Brandão registraram ressalvas, mas a decisão do órgão especial foi unânime. Assim, foi mantido o indeferimento da inscrição. Volto com você. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. E no programa de hoje você vai ver também: hora noturna maior que a prevista em lei pode ser compensada com o aumento do adicional. Aviso tardio de férias não gera pagamento em dobro a empregado. Uma entrevista com a presidente do TST e do CSJT, ministra Cristina Peduzzi, que assumiu a gestão do tribunal para o biênio 2020-2022. Semana movimentada no Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe agora na reportagem mais um caso importante julgado pelos ministros. A seção 2 de dissídios individuais do TST afastou a extinção de uma ação rescisória por falta de depósito prévio. A ação foi apresentada por um administrador de empresas contra a sentença homologatória do acordo entre ele e o Banco BMG. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, havia extinguido o processo porque o profissional não fez o depósito prévio nem comprovou falta de condições financeiras para fazê-lo. O artigo 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, ACLT, diz que a apresentação de ação rescisória depende de depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo se houver prova de miserabilidade. O administrador atribuiu à causa o valor de R$ 53 mil e pediu a dispensa do depósito prévio com fundamento na concessão do benefício da justiça gratuita, deferido no processo principal em que foi celebrado o acordo. Mas para o TRT, a rescisória é uma ação autônoma e, por isso, deve preencher todos os requisitos previstos em lei para o processamento, entre eles o depósito prévio, ainda de acordo com o regional, para que a concessão da justiça gratuita no processo principal alcance a ação rescisória, é necessária a comprovação de miserabilidade. O empregado, então, recorreu ao TST.
O relator do processo na SDI2, ministro Douglas Alencar, explicou que, de fato, o benefício da justiça gratuita na reclamação trabalhista principal não vincula a ação rescisória. No entanto, observou que o administrador apresentou novamente o pedido de concessão. Para o ministro, o empregado deveria ter sido notificado sobre o indeferimento da justiça gratuita para que tivesse a oportunidade de regularizar o processo. O relator destacou que, nesse caso, ficou configurada a decisão surpresa, o que não é admitido pelo novo Código de Processo Civil. O artigo 10 do CPC veda a aplicação na sentença de fundamento jurídico não discutido nos autos sem a oitiva prévia das partes. Por maioria, a SDI2 seguiu o voto do relator. Dessa forma, o processo vai retornar ao TRT da 2ª Região e o administrador vai ter prazo para efetuar o depósito. Você sabia que agora o TST tem uma página internacional na internet? O ambiente todo em inglês oferece as principais informações sobre o tribunal, como a atuação institucional e os serviços que presta à sociedade. Com isso, o público estrangeiro poderá conhecer a história e a estrutura do Tribunal e da Justiça do Trabalho, bem como a composição da Corte e dos órgãos judicantes. E você vai ver a seguir. Aviso tardio de férias não gera pagamento em dobro a empregado. Voltamos com Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns casos julgados. E vamos começar pela primeira turma, que excluiu da condenação imposta a uma empresa fabricante da Coca-Cola o pagamento de diferenças de adicional noturno aos empregados. Entenda o caso na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, reformou a sentença que havia excluído a empresa de bebidas do pagamento das diferenças do adicional noturno. Para o TRT, a norma coletiva que não observa a hora noturna reduzida prevista na CLT é considerada inválida. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 73 da CLT, é considerado noturno o trabalho executado entre as 10 da noite e 5 da manhã do dia seguinte. Nesse período, o trabalhador tem direito ao adicional de 20% sobre o valor da hora normal, e a hora de trabalho é computada como de 52 minutos e meio. A Spaipa é uma das fabricantes da Coca-Cola em Curitiba. Conforme acordo coletivo, a empresa pagava aos empregados adicional noturno em valor acima do previsto na CLT. A hora noturna era considerada como de 60 minutos, mas os empregados recebiam 40% sobre o valor da hora normal. Com esse argumento, a empresa recorreu ao TST. O relator do processo na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, entendeu que não houve apenas a supressão do direito à hora noturna reduzida. Segundo ele, houve a concessão de vantagem compensatória com percentual superior ao de 20%. O relator ainda destacou que a jurisprudência do TST admite a possibilidade de extinção da hora ficta noturna por norma coletiva, desde que haja a majoração do adicional noturno em contrapartida. A decisão dos ministros foi unânime. Já pensou ser informado que vai sair de férias com apenas uma semana de antecedência? O gerente de uma empresa de artigos esportivos no sul do país passou por essa situação, mas levou o caso à Justiça do Trabalho. O Daniel Vasques acompanhou esse julgamento que ocorreu na terceira turma. Olá, Daniel, o que os ministros decidiram? Olá, Ana Amélia. Os ministros entenderam que a empresa não precisa remunerar o gerente em dobro porque as férias foram concedidas e pagas corretamente. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, diz que o aviso de férias deve ser feito com pelo menos 30 dias de antecedência e que o descanso deve ser usufruído até 1 ano depois de o empregado adquirir esse direito, sob pena de o empregador pagar a remuneração em dobro. A empresa, no entanto, argumentou que a CLT só prevê a punição na hipótese de concessão fora do prazo e que as férias do gerente foram usufruídas e pagas no período correto. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, entendeu que a empresa descumpriu a legislação e concedeu o pagamento em dobro. Na terceira turma do TST, o relator do recurso de revista, ministro Maurício Godinho Delgado, lembrou que, conforme jurisprudência do tribunal,
não há necessidade de pagamento em dobro quando o empregador obedecer aos prazos de concessão e pagamento das férias, o que ocorreu no caso. Por isso, negou o pedido do empregado. A decisão foi unânime entre os ministros da terceira turma do TST. Ana Amélia. Muito obrigada, Daniel, e até a próxima. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos das turmas no canal do TST no YouTube. Agora as sessões são transmitidas ao vivo pelo canal e ficam disponíveis para você acompanhar quando quiser. Acesse e inscreva-se youtube.com/TST. E vamos conversar com a Thalia Santos, que está na redação da Secretaria de Comunicação Social do TST. Olá, Thalia, quais foram os principais assuntos da semana na Justiça do Trabalho? Olá, Ana Amélia. Começamos com números positivos. A Justiça do Trabalho bateu recorde de recolhimento no ano passado. Foram mais de 4 bilhões de reais em custas, taxas, previdência social, imposto de renda, multas e restituições. A quantia é a mais alta já registrada e é 11% maior que a de 2018. Os números englobam primeiro e segundo graus, além do TST. Desse total, olha só, mais de 3 bilhões de reais foram destinados à Previdência Social e quase 624 milhões correspondem a imposto de renda. Cerca de 373 milhões foram recolhidos a títulos de custas processuais e taxas remuneratórias de serviços públicos, além de 21 milhões referentes às multas aplicadas. O destaque fica para a Justiça do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, com recolhimento de 824 milhões e meio de reais. Em seguida, vem a Quarta Região, no Rio Grande do Sul, com quase 470 milhões. E a Primeira Região, no Rio de Janeiro, com cerca de 468 milhões. Os dados estão disponíveis na página da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. E agora eu mudo um pouco de assunto para falar de esportes, o esporte eletrônico. Esse é o tema do mês de março da Biblioteca do TST. Quem se interessa pelo mundo dos jogos eletrônicos pode consultar o site do tribunal, que até o fim do mês oferece uma bibliografia com publicações atualizadas sobre o assunto. O bacana é que todos os documentos podem ser acessados pelo público em geral. Basta entrar na página tst.jus.br/biblioteca e clicar em tema do mês. É isso, Ana. Esses são os destaques da semana. Muito obrigada, Thalia, e até a próxima. E você vai ver a seguir uma entrevista com a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi. Ela assumiu a gestão do tribunal para o biênio 2020-2022. Ela é a primeira mulher eleita presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ministra do TST desde 2001, Cristina Peduzzi já atuou como procuradora do Trabalho e procuradora da República. Olá, ministra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Bom, ministra, já são mais de 18 anos no TST. E a senhora já atuou como diretora da Enamate, conselheira do CNJ, vice-presidente do TST. Como é que essas experiências vão colaborar na condução agora do tribunal frente à presidência? Olha, cada uma dessas experiências significa aprendizado. Tanto que quando se chega à presidência é muito figurativo a bancada e o semicírculo. O presidente, ele chega ao centro depois de passar por todos os lugares. E o exercício de cada um desses cargos administrativos, como especialmente eu aqui invoco o Conselho Nacional de Justiça, eles, sem dúvida, contribuem de forma decisiva para o exercício da presidência. E eu estou certa que, especialmente no CNJ, que eu presidi a comissão que tratou do orçamento, da gestão estratégica, da pesquisa judiciária, serão de grande valia. Ao longo desses 18 anos, como é que a senhora avalia a evolução da Justiça do Trabalho? Olha, a Justiça do Trabalho, ela tem a sua importância medida exatamente pela importância dos processos que decide, pela abrangência da sua competência material e pelo crescimento. Eu não diria
que o crescimento da demanda ele é positivo. Eu diria que o crescimento da demanda pela Justiça do Trabalho revela a importância da sua atuação para ou conciliar ou decidir, né, aquele conflito que surge no âmbito do trabalho, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. E quais serão as prioridades na sua gestão, presidente? Olha, a prioridade é, primeiro, a valorização persistente, contínua da Justiça do Trabalho. E, nessa perspectiva, a priorização do exercício da atividade fim, por meio do cumprimento das metas que o CNJ nos propõe, o que significa julgamento célere, né, e uma prestação jurisdicional segura. Envolve também este objetivo a automação, a tecnologia, o investimento em tecnologia. Então, nós vivemos na era da quarta revolução industrial, não só no mundo material do trabalho, mas também no plano, né, do poder judiciário. E a Justiça do Trabalho é que, desde o início da instalação do processo judicial eletrônico, é o ramo hoje melhor informatizado. Nós temos praticamente 98% do funcionamento do PJE. Então, a minha preocupação é investir para, com o aprimoramento e a efetividade da utilização, né, do mecanismo do processo judicial eletrônico, não só imprimir celeridade aos julgamentos, como dar instrumentos, ferramenta para os magistrados, não é, melhor operarem, quer na consulta de precedentes, né, quer com a economia de tempo que antes se perdia, não é, nos balcões, de forma que é notável essa informatização no desenvolvimento do trabalho que nós aqui desempenhamos. E como, então, tornar a Justiça do Trabalho ainda mais eficiente para a sociedade? Olha, a sociedade, ela busca no Poder Judiciário, substancialmente, a resolução do seu conflito. Resolução de forma jurídica, de forma, não é, justa, e esta resposta está encadeada com a anterior, e nós só podemos alcançar esse objetivo com juízes permanentemente, digamos, treinados. A nossa escola da magistratura do trabalho, a ENAMAT, ela é reconhecida como pioneira entre as escolas judiciais e se ocupa da formação, quer inicial, quer continuada, inclusive por meio de cursos de educação à distância, que em tempos, digamos, de economia, né, é necessário. E com isso nós temos uns juízes sempre preparados e modernizados com estas ferramentas que eu referi, que a tecnologia hoje nos proporciona. De forma que, além disso, eu diria que precisa ter amor. Em qualquer profissão, se nós não tivermos amor, ela não será bem exercida. E eu estou certa de que os nossos juízes são operosos. Veja, os dados do último e também de precedentes relatórios do CNJ atestam que a Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário que foi mais célere e que mais conciliou. Então, nós temos, né, um exercício já tradicional da conciliação, também não só nos dissídios individuais, temos os centros, né, de conciliação, que são os CEJUSCs, mas temos também no plano dos dissídios coletivos, que é de uma importância muito grande. Inclusive, a mediação judicial também vem sendo implementada com grande sucesso nos dissídios coletivos e impedindo greves que têm sido evitadas ou que têm tido uma finalização rápida em razão deste trabalho que, no âmbito do TST, é exercido
pela vice-presidência e com muita eficiência. Fortalecer a Justiça do Trabalho, presidente, continua sendo uma das grandes prioridades? Como fazer isso? Veja, o fortalecimento da Justiça do Trabalho, ela pode ser assim sintetizada na confiança da sociedade. Uma justiça que tome decisões previsíveis, que não só céleres, mas que aplique a lei. Isto significa segurança jurídica para a sociedade. E nós temos mecanismos processuais que nós chamamos de precedentes e que, vinculantes ou não, eles promovem essa segurança jurídica, porque quando uma pessoa, né, um empregado, um ex-empregado, ele vai a juízo, ele tem previsibilidade. A empresa, quando se defende, deve ter previsibilidade. E os precedentes, vinculantes ou não, eles promovem essa segurança jurídica, porque eles mostram para a sociedade como que vem aquele conflito, como ele vem sendo decidido ou como ele foi decidido num mecanismo de repercussão geral no Supremo. Aqui nós temos os incidentes de recursos repetitivos, de assunção de competência, onde o TST afirma uma tese jurídica. E o substancial para que simplesmente, portanto, a segurança jurídica, quando não houver precedentes firmados, é a aplicação da lei. O Poder Judiciário tem que cumprir e fazer cumprir a lei. Quais os principais desafios a serem enfrentados nos próximos anos pela Justiça do Trabalho? Sempre nós temos desafios. Eles mudam, mas sempre se renovam. Eu digo que nós temos o desafio do desenvolvimento tecnológico. Me parece que na nossa seara é aquele que até causa preocupação, porque nós temos tantas novas modalidades de trabalho. Nós temos o trabalho por meio das plataformas, não é? Nós temos a robotização, não é? A cibernética. Nós temos cada vez mais, não é? A substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, eu diria hoje da tecnologia. E nem todos esses fenômenos estão regulados, não é? Na lei, tem uma disciplina legal. E quando surgem conflitos que não têm uma regra jurídica específica, isto pode gerar decisões divergentes, até que o processo chegue ao órgão uniformizador, chegue ao Tribunal Superior do Trabalho, que é quem diz, por último, acerca da lei federal trabalhista, nós poderíamos ter controvérsias. Então, eu digo que o grande desafio é esse, no mundo do trabalho e no mundo da Justiça do Trabalho. E, no plano da Justiça do Trabalho em especial, manter a utilização do processo judicial eletrônico sempre funcional, sempre atual e que, de forma a que ela ajude o juiz, que ela seja uma ferramenta efetiva e que não cause problemas nem para o juiz, nem para os advogados, né, nem para o Ministério Público, que não podem, no último dia de prazo, ter um problema, não tem mais protocolo físico e perder um prazo. Então, nós temos que dar esta segurança de estarmos em permanente atualização e modernidade. Bom, presidente, muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso na condução do tribunal. Muito obrigada. Bom, e o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.